Sabe aquele instante em que o mundo inteiro parece parar? Como se até o tempo prendesse a respiração, esperando pelo próximo passo. Os carros ainda se movem lá fora. As pessoas continuam falando, o relógio segue marcando os segundos, mas dentro de você, algo suspende tudo. É o silêncio antes da decisão. O momento em que uma escolha se levanta diante de você como uma montanha. E ainda que ninguém perceba, por dentro da sua alma algo grita. Essa decisão vai definir o resto da sua vida. Não é drama, não é exagero. É o sussurro que vem direto do espírito, atravessando a carne, desafiando sua lógica, questionando seus desejos e encarando você com olhos eternos. O que você está prestes a escolher pode parecer simples agora. Pode até parecer uma pequena curva no caminho, mas o que há do outro lado, isso você ainda não sabe. E é por isso que tudo dentro de você se agita como águas antes de uma grande tempestade. Há momentos que não avisam que são importantes. Eles chegam disfarçados de rotinas comuns, de conversas despretensiosas, de escolhas que parecem banais. Mas dentro delas, escondidas como pérolas num campo, estão chaves que abrem ou trancam portas espirituais. A maioria das pessoas vive a vida sem perceber quando está diante dessas chaves. Elas seguem em frente como se estivessem apenas escolhendo o que comer no jantar ou que caminho pegar para casa. Mas há outros. Há os que sentem. Aqueles que, mesmo sem entender tudo, percebem o peso invisível que paira no ar. Sentem que há mais em jogo, que não é apenas sobre o agora, é sobre o depois. É sobre o que virá depois do depois. E quando essa percepção nasce, não há como ignorar. Porque a alma, quando confrontada com o eterno, jamais volta a dormir do mesmo jeito. E é nesse instante que tudo muda. Não porque a resposta já chegou, mas porque o coração se abre para a verdade. E a verdade, quando entra, rasga o véu da superficialidade e revela que o que está em jogo não é apenas uma escolha, é um destino, é o seu destino. E mais do que isso, é a vontade de Deus sendo colocada à prova dentro do seu livre-arbítrio. Porque o Senhor nunca força, nunca impõe. Ele mostra, Ele chama, Ele aponta, mas Ele deixa você decidir. E é por isso que esse momento é tão assustador. Porque agora você sabe que pode dizer sim ao que é eterno ou se agarrar ao que é temporário. Você pode seguir a voz do Espírito ou se render ao eco das suas emoções. Você pode andar sobre as águas ou se afundar no conforto do barco. E o mais angustiante disso tudo é saber que a escolha é sua, só sua. Nesse momento, as lembranças voltam. Palavras que você ouviu quando era criança, promessas que foram feitas por Deus, mas que você arquivou por medo de acreditar. Histórias que pareciam coincidência, mas que agora fazem sentido, como peças de um quebra-cabeça sendo alinhadas por uma mão invisível. Você começa a perceber que essa decisão não surgiu do nada. Ela foi construída, foi costurada por tempo, experiências, dores, milagres e livramentos. E agora está aqui, diante de você, como um divisor de águas. Tudo o que você viveu até hoje foi um prelúdio para esse instante. E tudo o que virá depois dependerá do que você fizer com ele. As vozes do passado tentam interferir. Lembranças de decisões erradas, de quedas, de medos antigos. Mas dentro do seu peito algo pulsa diferente. Não é culpa, não é dúvida, é uma urgência. É como se o céu inteiro estivesse em expectativa, como se anjos estivessem em pé ao redor, aguardando apenas um sinal. E é nessa atmosfera que a pergunta vem: você vai confiar em Deus dessa vez? Não apenas confiar com palavras, mas com ação. Não apenas com promessas, mas com movimento. Não apenas com lágrimas, mas com passos. Porque confiar é decidir. Confiar é se lançar mesmo sem ver. É dizer sim mesmo sem garantia. É colocar o pé fora do barco, mesmo que o mar esteja revolto.
E é nesse cenário, nesse espaço entre o conhecido e o desconhecido, que você se encontra agora, com os olhos fixos na promessa e os pés ainda cravados no presente, com o coração acelerado e a alma dividida entre o que é seguro e o que é sagrado. Porque nesse instante você não está apenas fazendo uma escolha, você está sendo convocado a uma entrega, a uma rendição, a um passo de fé que vai mudar tudo. Não porque você está pronto, mas porque Deus está pronto. Ele preparou esse momento, Ele organizou os detalhes, Ele permitiu cada pequena dor, cada aparente atraso, cada silêncio que você enfrentou, tudo para trazer você até aqui, até essa exata hora. Mas antes de qualquer palavra ser dita, antes da oração começar, você precisa reconhecer isso. Há algo sagrado nesse momento. Há algo eterno se manifestando no meio do seu agora. E essa decisão, essa que parece pequena, vai reverberar nos céus como um trovão. Porque quando alguém decide se alinhar com o propósito de Deus, o mundo espiritual se move, portas se abrem, correntes se quebram, promessas esquecidas voltam à tona, corações feridos começam a cicatrizar. Porque essa decisão não é só sobre você. É sobre o plano divino que estava esperando sua resposta para finalmente se cumprir. E talvez você esteja aí, em silêncio, tentando entender tudo o que está sentindo. Tentando nomear essa mistura de temor e esperança que cresce dentro de você. Mas não tente controlar, apenas ouça, porque há uma voz sussurrando no fundo da sua alma e ela está te guiando para o próximo passo. E esse próximo passo nos leva a uma descoberta ainda mais profunda, onde existe uma parte dentro de nós que se recusa a morrer. Um ponto secreto da alma, onde mesmo depois de tantas quedas, ainda existe uma centelha. Pequena, quase imperceptível, mas viva. É nela que se esconde a esperança. Aquela que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda insiste em sussurrar que algo pode mudar, que algo precisa mudar, que não dá mais para continuar do mesmo jeito. E é quando você escuta esse sussurro, no silêncio do coração, que você entende. Essa decisão que está diante de você não é apenas sobre o agora. É sobre tudo o que você sempre quis, mas teve medo de alcançar. É sobre quem você foi, quem você é e, principalmente, quem você está destinado a ser. E o mais forte de tudo isso é perceber que por trás dessa escolha há um Deus que nunca desistiu de você, mesmo quando você já havia desistido. O maior campo de batalha nunca foi fora de nós. Sempre foi dentro, na mente, nos sentimentos, nas lembranças que ainda sangram, nos traumas que moldaram nosso jeito de ver a vida, em cada vez que disseram que você não era capaz, que você não era suficiente, que não era digno do que Deus prometeu. Essas palavras se alojaram como sementes envenenadas e durante anos criaram raízes que fizeram você duvidar. Não apenas de você mesmo, mas do próprio amor de Deus. Porque o inimigo sabe, se ele conseguir quebrar sua identidade, ele quebra sua direção. E se ele quebra sua direção, ele paralisa sua decisão. E quando uma decisão é paralisada, o destino entra em pausa. Você continua existindo, respirando, vivendo por fora. Mas por dentro tudo está congelado. Você se move, mas não avança. Você tenta, mas não rompe. E é justamente por isso que o céu está te chamando agora, para quebrar essa estagnação espiritual e colocar movimento onde antes havia apenas medo. Mas para isso acontecer, você precisa entender o poder da escolha. Não como algo simples, mas como um instrumento espiritual, uma arma sagrada. Porque toda vez que alguém decide obedecer a Deus, algo se desmancha no mundo invisível. A decisão de Abraão abriu caminhos para gerações. A decisão de Moisés mudou o destino de um povo inteiro. A decisão de Jesus, essa
rasgou o véu. Uma simples escolha, feita no lugar certo, com o coração certo, pode desencadear um terremoto espiritual. E hoje você está nesse mesmo ponto, entre a dor do passado e a promessa do futuro. Entre tudo o que tentaram fazer com você e tudo o que Deus sonhou para você. E só existe uma ponte ligando essas duas realidades: a sua decisão. É aqui que entra o discernimento. Porque o inimigo também sabe o que está em jogo, e ele vai fazer de tudo para confundir você. Vai soprar dúvidas, levantar distrações, reacender velhos medos, trazer de volta vozes que te fizeram desacreditar. Ele vai tentar te convencer de que essa oração é apenas mais uma, que esse momento é comum, que essa palavra é só emoção. Mas o seu espírito sabe que não é. Porque ele reconhece quando o céu toca a terra. Ele reconhece quando a atmosfera muda. Quando algo santo se aproxima. Quando o tempo se torna portal e Deus decide agir no agora. E é isso que está acontecendo. Você está sendo convidado a discernir o que seus olhos naturais não veem, mas o seu coração já sentiu. E quando você decide, tudo começa a mudar. Não porque você entende tudo, mas porque você confia. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você crê na voz que te chama. É como Pedro ouvindo o mestre no meio da tempestade. Ele não pediu garantias. Ele apenas disse: "Se és tu, manda-me ir." E Jesus respondeu: "Vem." E naquele instante, a decisão de Pedro rompeu as leis naturais. Ele pisou sobre aquilo que deveria afundá-lo. Porque quando você decide andar em direção a Deus, até o impossível se torna caminho. O que era mar se torna chão. O que era vento contrário se torna impulso. O que era medo se torna fé em movimento. Essa decisão também te convida a deixar coisas para trás. Há hábitos que não podem atravessar com você. Há relacionamentos que precisam ser entregues. Há palavras que você vai precisar perdoar. Porque a nova estação exige leveza. O novo de Deus exige espaço. Ele quer fazer algo grande, mas não em um coração sobrecarregado. E sim, vai doer soltar, vai doer abrir mão. Mas a dor da entrega é leve comparada ao peso da estagnação. Melhor é sofrer por obedecer do que viver em paz aparente fora do propósito. Porque a paz verdadeira não vem da zona de conforto. Ela vem da certeza de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. E é nesse ponto que você precisa olhar para dentro com coragem. Encarar os lugares que você evitou por tanto tempo. Enfrentar as partes suas que você tentou esconder até de Deus. Porque é nesse confronto interno que a transformação começa. Não é no grito, não é no agito, é no secreto, no íntimo. É quando você se ajoelha e diz: "Senhor, eu não consigo sozinho." É quando você confessa que precisa, que quer, que se rende. É quando a resistência cai e a graça começa a agir. E nesse momento, não há passado que te acuse, não há erro que te impeça, não há inferno que te prenda. Porque uma alma rendida a Deus é como um campo aberto para o céu descer. E o céu vai descer. Mas antes que ele desça com todo o seu peso de glória, você precisa entender uma verdade profunda. Essa decisão não é só sobre bênçãos, ela é sobre alinhamento, é sobre colocar sua vida no prumo do plano eterno. E quando isso acontece, tudo que é desviado começa a se corrigir. Tudo que estava bloqueado começa a se abrir, não porque ficou mais fácil, mas porque agora está certo, alinhado, direcionado. E é justamente esse alinhamento que nos prepara para o próximo passo. Um passo que vai revelar: existem momentos em que o céu parece em silêncio. A gente ora, a gente chora, a gente clama, mas parece que nada acontece. É como se nossas palavras batessem num teto invisível e caíssem de volta sobre nós. E nesse silêncio surge a dúvida, o medo, a sensação de estar sozinho.
O coração grita por direção, mas os ouvidos não captam nenhuma resposta. É exatamente aí que a maioria desiste. É nesse tipo de deserto que muitos enterram seus sonhos, suas promessas e até a fé. Mas o que poucos percebem é que esse silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Não é abandono, é tratamento. O ouro verdadeiro não é forjado na calmaria, mas no fogo. E quando Deus silencia, é porque está forjando algo dentro de nós que o barulho da pressa não permitiria que florescesse. Ele está construindo resistência, aprofundando raízes, alinhando a estrutura interna antes de liberar o peso daquilo que ele prometeu. O maior erro que muitos cometem nesse tempo é confundir silêncio com rejeição. Acham que porque Deus não falou, é porque ele não se importa. Que porque as portas não se abriram, é porque ele os esqueceu. Mas se você parar para observar a palavra, vai perceber que os momentos de silêncio sempre precedem os maiores movimentos de Deus. Antes de Jesus começar seu ministério, houve 40 dias no deserto. Antes do povo entrar na terra prometida, foram 40 anos de espera. Antes da ressurreição, 3 dias de silêncio absoluto. Esse é o padrão do céu. Primeiro o silêncio, depois a glória. Primeiro o esconderijo, depois o envio. Porque Deus não está interessado apenas em te entregar uma promessa. Ele quer que você tenha estrutura para sustentá-la. Ele não quer te levar ao topo apenas para depois te ver cair. Ele prefere te forjar no secreto, te ensinar a depender dele, te ensinar a confiar mesmo sem ver. Porque é nesse lugar de confiança cega que a fé é refinada como o ouro puro. E talvez seja exatamente aí que você se encontra agora, num tempo onde tudo parece parado, onde nada avança, onde as respostas não chegam, onde até orar se tornou difícil. Mas é nesse lugar de quebrantamento silencioso que as chaves espirituais começam a ser reveladas. Não como um estrondo, mas como um sussurro. Não na tempestade, mas na brisa suave. É por isso que o silêncio exige sensibilidade. Você precisa calar os barulhos da alma para ouvir o que o céu está tentando dizer. Porque muitas vezes a resposta que você tanto busca já está ao seu redor. Mas a ansiedade grita tão alto que você não consegue perceber. Então Deus silencia tudo à sua volta, não para te punir, mas para que você aprenda a discernir. Para que você veja com os olhos do Espírito. Para que você entenda que o que Ele quer te dar não é só uma direção, é uma revelação. Uma chave que vai abrir portas que estavam trancadas há anos. Uma chave que vai mudar o rumo da sua história. Mas essa chave só é entregue a quem permanece. A quem, mesmo sem ver, continua crendo. A quem, mesmo sem respostas, continua confiando. Porque o céu não libera segredos para quem tem pressa. O reino se revela para os que decidem habitar na presença, não apenas visitá-la. E habitar significa permanecer mesmo quando tudo em você quer correr. Significa resistir ao impulso de desistir. Significa levantar todos os dias, mesmo ferido, e dizer: Senhor, eu ainda estou aqui. Essa perseverança silenciosa, essa fidelidade no secreto, essa constância sem holofotes, é isso que move o coração de Deus. É isso que provoca o milagre. Porque o que atrai o céu não é a performance, é a entrega. Não é a eloquência, é a sinceridade. E quando ele encontra um coração assim, quebrado, mas disposto, ferido, mas perseverante, silencioso, mas atento, ele age, e age com força, com intensidade, com precisão. É nesse ponto que você precisa entender. Essa fase de silêncio que você está enfrentando não é um fim, é um processo. E como todo processo, ele tem um propósito. Está te preparando para carregar algo maior, algo que vai impactar não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Você está sendo preparado para ser resposta, para ser cura.
para ser direção. Deus está te moldando por dentro antes de te usar por fora. Está curando suas motivações, está limpando suas intenções, está afiando seus sentidos espirituais, e tudo isso faz parte de uma construção maior. Porque quando a promessa se manifestar, ela não pode encontrar um coração imaturo. Ela precisa encontrar alguém pronto, alguém que não será destruído pelo próprio milagre, alguém que sabe que não foi o merecimento que trouxe aquilo, mas a graça. Alguém que olha para o que recebeu e reconhece: foi Deus. Só Ele poderia ter feito isso. E se você sente que está nesse tempo de silêncio agora, saiba que você não está só. Há milhares de filhos passando pela mesma estação. O céu está em movimento, ainda que você não veja. E Deus está mais perto do que você imagina. Ele está apenas esperando você alinhar sua escuta. Porque a próxima palavra que Ele liberar sobre você não será comum. Será chave, será direção, será impulso. E essa palavra vai ativar algo que estava adormecido há muito tempo dentro de você. Algo que vai despertar o seu chamado, ativar seu destino, reacender sua identidade. E é nesse momento que você vai perceber: você já reparou como certos momentos parecem nos empurrar para decisões que à primeira vista parecem simples, até rotineiras, mas carregam dentro delas um peso que só o tempo é capaz de revelar? É como se Deus colocasse em nosso caminho pequenas encruzilhadas que, por trás da aparência comum, escondem portais de transformação. E é aí que mora o mistério. Nem sempre as grandes mudanças começam com grandes gestos. Às vezes, tudo começa com um sim, sussurrado no silêncio da madrugada, com uma oração feita entre lágrimas, com uma escolha que ninguém viu, mas que os céus celebraram. Nesse quarto ponto da nossa jornada de oração, o Espírito nos conduz a entender que há decisões espirituais que são como sementes invisíveis. Você planta hoje, mas só vai colher muito tempo depois. E essa espera não é punição, é proteção, é maturação. É Deus moldando a terra do nosso coração para que, quando a promessa florescer, ela encontre raízes profundas o suficiente para sustentá-la. Imagine a vida como um campo vasto, dividido entre o visível e o invisível. Enquanto todos enxergam a superfície, os céus estão atentos ao que acontece debaixo dela. É no secreto, no escondido, no invisível, que as maiores transformações acontecem. E é também nesse lugar que muitas das nossas decisões espirituais são tomadas. Você pode estar vivendo um tempo em que precisa escolher entre continuar ou desistir, entre confiar ou temer, entre acreditar que Deus ainda está com você ou se entregar à ideia de que Ele se esqueceu. E é exatamente nesse cenário que o céu se inclina. Porque é no vale da incerteza que as maiores demonstrações de fé acontecem. Quando você escolhe seguir mesmo sem enxergar, quando decide orar mesmo sem ter forças, quando entrega o pouco que tem mesmo em meio à escassez. São essas decisões que o mundo ignora, mas que o céu registra. Porque são elas que constroem a sua verdadeira identidade espiritual. Há uma chave espiritual escondida nessa dimensão de escolha silenciosa. É a chave da obediência radical. Aquela que não precisa entender para obedecer. Que não exige garantias nem respostas prontas, apenas um coração disposto. E quando Deus encontra alguém assim, Ele libera acesso. Acesso a níveis mais profundos de intimidade, a respostas que estavam retidas há anos, a dons que estavam adormecidos. Mas tudo começa com uma decisão, a de continuar crendo, a de permanecer firme, mesmo quando tudo parece contrário. E isso não é fácil. A caminhada da fé nunca foi sobre facilidades, mas sobre profundidade. Deus não quer apenas te livrar do sofrimento, Ele quer te amadurecer nele.
porque é no meio da dor que você descobre que a presença dele vale mais do que qualquer livramento, que o consolo dele é melhor do que a resposta, que o processo dele é mais precioso do que a promessa. E talvez você esteja exatamente nesse lugar, diante de uma escolha espiritual que ninguém mais conhece. Uma decisão que não envolve apenas o que você vai fazer, mas quem você vai se tornar. Decidir continuar mesmo machucado. Decidir recomeçar mesmo depois de tantas quedas. Decidir perdoar quem te feriu profundamente. Decidir esperar quando tudo em você grita por pressa. Essas decisões são as verdadeiras armas espirituais. Elas têm o poder de desarmar o inferno, de acelerar processos no céu, de abrir portas onde só havia paredes. Porque quando você escolhe obedecer no oculto, Deus decide te honrar no público, mas isso exige coragem. Coragem para não seguir o fluxo, para nadar contra a maré, para romper com ciclos que te aprisionam. E essa coragem, ao contrário do que muitos pensam, não nasce da força. Ela nasce da rendição, de um coração que já entendeu que, fora da vontade de Deus, tudo é ilusão, que não adianta conquistar o mundo e perder a paz, que o que realmente importa não é o que você tem, mas quem você é diante de Deus. É nesse ponto que Deus começa a revelar algo ainda mais profundo, que toda decisão que Ele nos pede não é apenas sobre o agora, mas sobre gerações futuras. Às vezes, o sim que você dá hoje vai afetar os filhos que ainda nem nasceram. A fidelidade que você escolhe cultivar hoje vai se transformar em proteção sobre sua casa no futuro. É por isso que o céu se move com tanta seriedade diante das nossas escolhas. Porque Deus não pensa apenas em nós, Ele pensa através de nós. Ele enxerga o todo. Ele sabe o que está por trás daquilo que hoje você está chamando de crise. Ele sabe o que vai nascer do que hoje você chama de deserto. E é por isso que Ele insiste, que Ele te puxa de volta, que Ele te chama para perto mesmo quando você se sente distante. Porque Ele sabe que há algo grande escondido nessa decisão. E que se você tiver fé suficiente para obedecer, mesmo sem entender, o que está do outro lado disso vai ser infinitamente maior do que tudo o que você já imaginou. Agora, escute com atenção. Nesse momento em que o Espírito Santo sonda o seu coração e revela camadas que talvez você nunca tenha percebido antes, Ele está te chamando para fazer algo mais do que apenas ouvir. Ele está te chamando para agir, para se posicionar, para não adiar mais, porque existem decisões que, se não forem tomadas hoje, se tornam prisões amanhã. E existem portas que só se abrem com uma chave chamada coragem. Mas antes que essa porta se abra, há uma pergunta que precisa ser feita. E se eu te dissesse que essa decisão, aquela que você vem adiando, ignorando ou simplesmente deixando para amanhã, está sendo observada não apenas por Deus, mas também pelo inimigo das suas promessas? Sim, há uma guerra invisível sendo travada bem ao seu redor, e o campo de batalha não é um lugar, é o seu coração. No momento em que você hesita, há vozes tentando manipular sua mente, distorcer seus sentimentos e te fazer acreditar que tanto faz, que nada vai mudar, que uma escolha a mais ou a menos não tem importância. Mas a verdade, nua, crua e espiritual, é que cada decisão sua está escrevendo a história do seu destino eterno. E essa decisão que você carrega agora, seja ela sobre perdoar, obedecer, romper com o pecado ou voltar para os caminhos de Deus, não é só sobre você. É sobre tudo que virá depois de você. É sobre a cadeia de bênçãos que será ativada ou a repetição de ciclos que continuará. Essa guerra que você sente dentro de si não é à toa. Ela não começou agora. Ela foi intensificada justamente porque você está perto de algo decisivo. Quanto maior a guerra, mais próximo está o território que Deus quer te entregar. Só que o inimigo também sabe disso.
Ele não teme suas palavras bonitas, nem suas promessas vazias. Ele teme uma decisão real. Ele teme o momento em que você diz: eu não volto mais atrás. Eu escolho Deus, mesmo que doa. Eu escolho o céu, mesmo que o mundo grite em mim. É aí que as correntes começam a quebrar. É aí que os céus se movimentam. É aí que aquilo que estava estagnado há anos começa a se mover. Porque há poder quando você escolhe com convicção. Há unção quando a sua decisão nasce de um arrependimento sincero e de uma rendição completa. O inimigo das suas promessas trabalha com distrações. Ele vai usar pessoas, sentimentos, lembranças, gatilhos emocionais e até mesmo a lógica para te desviar. Ele vai dizer que é tarde demais, que você já fez escolhas ruins demais, que não tem mais jeito, que Deus já desistiu de você. Mas tudo isso é mentira. E o que dá força à mentira não é a mentira em si, mas a crença que você alimenta nela. Enquanto você acredita que não vale a pena decidir, ele mantém você paralisado. Mas quando você ousa romper, quando você escolhe se levantar mesmo sangrando, quando você diz sim para Deus mesmo sem entender, você desmonta todo o teatro do inferno. Você acende uma luz no meio do caos. Você se torna uma ameaça real ao reino das trevas. Porque nada é mais poderoso do que um filho pródigo que volta, do que uma filha ferida que decide confiar de novo, do que um coração cansado que ainda assim escolhe adorar. Esse é o ponto onde muitas pessoas travam: o medo da mudança. O apego ao conhecido, a zona de conforto emocional, mesmo que ela seja feita de dor e fracasso, mas Deus está te chamando para romper. Para sair do lugar onde você se acomodou. Ele está dizendo que há mais. Que você não nasceu para viver de migalhas emocionais, espirituais ou existenciais. Que há uma mesa preparada, uma identidade restaurada, um propósito esperando. Mas nada disso será revelado enquanto você não tomar a decisão de sair da prisão da indecisão. Sim, porque a indecisão é uma prisão. Ela te paralisa com a ilusão de que você ainda tem tempo, de que não é agora, de que ainda dá para pensar. Mas o tempo espiritual é diferente. E hoje, nesse exato momento, os céus estão aguardando sua resposta. Não mais palavras bonitas, não mais promessas que se desfazem ao primeiro sinal de dificuldade, mas uma entrega real, uma decisão irreversível. E não pense que Deus está buscando perfeição. Ele nunca esteve atrás dos fortes, mas dos disponíveis. A força virá depois, a graça virá no processo, a transformação acontecerá no caminho. Mas o primeiro passo, esse só você pode dar. Deus não vai forçar a porta do seu coração. Ele vai bater, ele vai chamar, ele vai insistir, mas é você quem precisa destrancar. E talvez você esteja ouvindo esse chamado agora, sentindo seu peito apertar, sua mente agitada, suas emoções misturadas. Isso é o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui, eu te quero de volta, eu ainda tenho planos com você. E é aqui, exatamente aqui, que o cenário muda. Quando você entende que não está sendo condenado, mas convidado, não para um tribunal, mas para uma aliança, não para um julgamento, mas para um recomeço. E essa decisão, que parece tão pequena, tão pessoal, tão escondida, ela vai ecoar, vai tocar gerações, vai mudar a atmosfera da sua casa, vai ativar destinos que estavam dormentes. Porque o que está em jogo não é apenas sua paz de hoje, mas a direção da sua vida. E quando você muda a direção, mesmo que seja por um grau, o destino final muda completamente. É por isso que o inimigo te cerca com dúvidas. É por isso que ele tenta te anestesiar com distrações. Ele sabe que se você decidir por Deus agora, você se tornará imparável. Não por força humana, mas porque o Espírito Santo vai assumir o volante da sua história. E quando ele conduz, tudo muda. O impossível se torna possível. O improvável se torna caminho.
O deserto se torna estrada. Mas antes que você possa mergulhar nessa transformação, antes que as chaves do céu se revelem por completo, há algo ainda mais profundo que precisa ser exposto. Você já sentiu que estava diante de algo enorme, como se o universo inteiro estivesse suspenso por um fio invisível, aguardando apenas um sim da sua parte? É nesse ponto que muitas vidas são seladas. É aqui, nesse exato ponto, que o céu se inclina para ouvir não apenas a sua voz, mas o eco da sua decisão. Porque quando você decide, com tudo o que tem, com tudo o que é, algo no mundo espiritual se parte. O véu rasga, os grilhões caem, o passado perde a força e o futuro é selado com novas promessas. É nesse instante, não mágico, mas sagrado, que Deus coloca em suas mãos a chave de algo que muitos vivem a vida inteira buscando, o acesso direto à vontade dele. Não mais como alguém que tateia no escuro, mas como filho ou filha que foi trazido à luz. Mas essa chave, essa que o Espírito já começou a colocar em suas mãos, enquanto você ouve estas palavras, ela não vem sozinha. Ela vem com instruções silenciosas, com um peso santo, com uma responsabilidade que o mundo natural não pode medir. Porque abrir essa porta significa sair do raso, significa renunciar ao conforto de uma fé morna, significa abraçar a dor da poda para viver o fruto da colheita, significa parar de sobreviver espiritualmente para, enfim, viver de verdade. Porque Deus não quer mais que você apenas ande com Ele. Ele quer que você caminhe nele, se mova nele, respire nele. Essa é a dimensão onde decisões se tornam sementes e sementes se tornam colheitas eternas. Mas você só entra nela quando entende que essa escolha, sim, essa mesma que está nas suas mãos agora, é a ponte entre o que você sempre foi e o que você nasceu para ser. Essa chave espiritual não abre portas materiais, ainda que possa causar impacto nelas. Ela não destrava riquezas terrenas, embora possa transformar a sua realidade. Essa chave vai mais fundo. Ela abre os lugares secretos do seu espírito. Ela dá acesso à comunhão profunda com o Criador. Ela faz com que você ouça o que poucos ouvem, que veja o que poucos enxergam, que sinta o que muitos ignoram. Porque enquanto o mundo grita com vozes confusas e ansiosas, o Espírito sussurra com precisão cirúrgica aos que têm ouvidos atentos. Essa chave muda sua percepção. O que era caos começa a fazer sentido. O que era atraso revela-se como livramento. O que parecia derrota era só Deus te reposicionando para algo maior. Mas você só percebe isso depois que gira a chave. Depois que entra pela porta, depois que confia, mesmo sem ver. E às vezes, essa chave parece algo tão pequeno, uma oração sincera, uma entrega real, um perdão liberado, um arrependimento derramado aos pés de Jesus. Ela não vem com barulho, nem com aplausos. Ela vem no silêncio, no quebrantamento. Naquele momento em que você ajoelha e diz, Deus, eu não aguento mais andar sozinho. E é nessa hora que os céus se movimentam. Não por causa da sua força, mas por causa da sua rendição. É nesse instante que anjos são enviados, que correntes ancestrais se rompem, que pactos invisíveis são desfeitos, que o ciclo de repetições é interrompido. Porque Deus não está procurando perfeição, Ele está procurando rendição. Ele quer ver até onde você está disposto a ir por essa aliança. E a chave, meu irmão, minha irmã, está justamente nessa disposição. E talvez você esteja pensando agora, mas como eu sei que estou pronto para essa chave? Como posso ter certeza de que não vou falhar de novo? A resposta é direta e desconcertante. Você nunca estará completamente pronto, mas o Espírito Santo está. Ele é sua força na fraqueza. Ele é sua voz na dúvida. Ele é seu caminho quando tudo parece fechado. Não dependa de sua força, dependa da presença. Não confie na sua experiência, confie na graça. Não se apoie em seus sentimentos, se firme na palavra. Porque a decisão que define o resto da sua vida
não é baseada no que você sente, mas no que você crê. E crer de verdade é caminhar mesmo sem chão, é confiar mesmo sem controle, é entregar mesmo sem garantias. Essa entrega total, esse passo no invisível, é o que ativa a chave. Porque Deus não vai colocar em suas mãos algo que você vai usar de forma rasa. Ele entrega profundidade para os que se aprofundam nele. Ele revela tesouros para os que escavam no secreto. Ele compartilha segredos com os que o chamam de amigo, e não apenas de socorro. Essa é a diferença entre os que apenas ouvem sobre Deus e os que andam com Ele no frescor do dia, como Adão no Éden antes da queda. É sobre restaurar esse nível de relacionamento. E para isso, a decisão precisa ser tomada com todo o coração. Nada de metades, nada de reservas, nada de vou tentar. É tudo ou nada, porque só assim a porta se abre. Só assim a chave gira, só assim o propósito se revela. E quando essa chave gira, algo no céu se acende. Você talvez não veja de imediato, mas vai sentir um peso saindo, uma paz inexplicável entrando, uma convicção que te firma, ainda que os ventos ao redor continuem soprando. E mesmo que tudo permaneça igual do lado de fora, por dentro algo já mudou, porque a verdadeira mudança sempre começa por dentro. E quando o interior se alinha com o céu, o exterior não tem outra escolha a não ser se render ao tempo de Deus. Só que para viver isso, você precisa continuar, não parar, não recuar, não desistir, porque agora uma outra porta começa a se formar diante de você. É agora, nesse ponto onde as promessas sussurram do outro lado da porta, que muitos tropeçam. Não porque lhes faltam fé, mas porque a espera começa a corroer a alma. A sensação de que nada muda, de que o céu ficou em silêncio depois da decisão, causa um eco doloroso que ressoa no peito de quem esperava respostas imediatas. Mas aqui está o segredo que poucos ousam revelar. O tempo entre a decisão e o cumprimento da promessa não é um tempo vazio. É um campo fértil, onde a fé é provada, a obediência é refinada e o coração é moldado para sustentar aquilo que virá. O intervalo entre o sim e o amém é o lugar onde Deus escreve as páginas mais profundas da sua história. É o deserto onde ele sussurra os segredos que não seriam ouvidos na multidão. É o vale onde ele planta as raízes da intimidade, para que, no tempo da colheita, o vento não leve o fruto. Porque decidir não é um fim, é o início de uma jornada onde a estrada é pavimentada com confiança. E essa confiança precisa ser maior que o medo, mais alta que a dúvida, mais forte que a lógica humana. Muitos imaginam que, após tomarem a grande decisão espiritual, os céus imediatamente se abrirão com trovões e raios de revelação. Mas, na maioria das vezes, o que vem é o silêncio. E é nesse silêncio que o verdadeiro relacionamento com Deus começa. Porque nesse silêncio, ele testa o seu coração. Ele observa se você o ama pelos benefícios ou pela presença. Se você o busca por aquilo que ele dá ou por quem ele é. E nesse processo, as camadas da sua alma vão sendo rasgadas, os desejos impuros vão sendo podados e o homem ou a mulher interior começa a se formar à semelhança do Filho. É nesse tempo que você aprenderá a caminhar não por vista, mas por fé. E caminhar por fé não é uma poesia bonita de se falar em púlpitos, é uma cruz diária. É confiar quando tudo grita o contrário. É crer quando tudo dentro de você quer desistir. É acordar todos os dias e dizer: Senhor, eu não estou vendo, mas eu sei. Eu não estou sentindo, mas eu confio. Eu não tenho forças, mas a tua graça me basta. Esse é o grito dos verdadeiros guerreiros espirituais, não os que vivem de sinais visíveis, mas os que são alimentados pela palavra que sai da boca de Deus. A fé
Nesse estágio da jornada, não é mais apenas uma chama acesa, ela se torna fogo refinador que queima tudo aquilo que não pode atravessar a porta da promessa. E então, nesse mesmo lugar onde muitos caem, há outros que decidem permanecer. Permanecer mesmo sem aplausos, mesmo sem sinais, mesmo sem confirmações visíveis. Permanecer porque entenderam que a permanência é um ato de guerra espiritual. É um grito silencioso para o inferno de que sua fé não está à venda. E quando você permanece, o céu anota. Os anjos se movem. A atmosfera começa a mudar. Porque a obediência silenciosa tem mais poder do que 1000 palavras. A fidelidade no secreto pesa mais que qualquer posição no público. Deus observa o seu quarto, não o seu palco. Ele pesa suas lágrimas, não seus likes. E é por isso que nesse ponto da jornada, o que você precisa não é mais de uma nova palavra profética, mas de resistência espiritual. A resistência nesse estágio não é passiva, é uma luta ativa contra tudo o que quer te tirar da rota. É quando o passado tenta te chamar de volta. É quando o inimigo tenta trazer à tona suas antigas prisões. É quando a voz da acusação grita: você nunca vai conseguir. Você vai fracassar de novo. Isso não é para você. Mas é justamente nesse ponto que você precisa levantar, mesmo com os joelhos fracos, e declarar com autoridade: eu não sou mais quem eu era. Eu fui comprado, eu fui separado, eu fui marcado. A decisão foi tomada. E agora a resistência é a prova de que você realmente pertence a outro reino. E quem pertence ao reino precisa agir como embaixador, mesmo quando está no campo de batalha. Porque cada vez que você diz não para o que te afastava de Deus, o mundo espiritual se movimenta. Cada escolha santa no oculto é um avanço no invisível. E se você conseguir atravessar esse tempo sem respostas, esse intervalo entre o que foi prometido e o que será cumprido, você descobrirá que algo muito maior foi forjado em você: autoridade. Porque a autoridade verdadeira não vem dos títulos, nem das posições, nem do reconhecimento humano. Autoridade espiritual é gerada na cova dos leões, na fornalha ardente, na prisão injusta, no silêncio do Getsemane. A autoridade é dada aos que suportam o processo sem romper sua fé, aos que permanecem fiéis, mesmo quando não entendem, aos que continuam andando, mesmo quando não veem o chão. E essa autoridade não pode ser tirada, porque não foi dada por homens, foi concedida por Deus. E ela carrega um som que ecoa no espiritual, um som que silencia o inferno, um som que abre portas que ninguém pode fechar. Mas essa autoridade vem com um custo, e é aqui que a maioria decide recuar. Porque viver com autoridade espiritual é dizer não para o sistema do mundo, é viver contra a corrente, é ser estranho aos olhos dos homens e íntimo aos olhos de Deus. E essa estrada não é para os fracos, é para os que entenderam que a recompensa não está nesta vida, mas na eternidade. É para os que sabem que cada lágrima aqui é semente de glória lá. É para os que amam mais a voz de Deus do que o conforto da multidão. E nesse lugar, o que parecia espera se revela como lapidação. O que parecia atraso se transforma em preparação. O que parecia silêncio se revela como direção camuflada. E é nesse ponto da história, quando tudo dentro de você já foi exposto, curado, moldado, que Deus começa a te revelar algo que muda completamente a sua rota. Então, é nesse exato momento, quando a poeira da guerra interna começa a baixar, quando os ventos do medo já não gritam tão alto, quando o som da dúvida dá lugar a um silêncio reverente, que você começa a enxergar o que estava escondido o tempo todo. A grande revelação não chega com aplausos nem com holofotes, mas com a sutileza de quem já sabe o valor da verdade. É nesse ponto que você entende.
A decisão que parecia apenas mais uma escolha comum era, na verdade, um divisor de águas eterno. Aquelas palavras simples que saíram dos seus lábios, aquele sim tímido, mas sincero, aquele passo de fé, dado mesmo com o coração tremendo, estavam abrindo portais espirituais que você ainda nem conseguia compreender. Era muito mais do que uma oração. Era uma declaração de pertencimento, um corte definitivo com tudo que um dia te aprisionou. Uma chave girando no cadeado de anos de limitações invisíveis. E é aí, nesse ponto silencioso, que Deus se revela não apenas como aquele que ouviu sua decisão, mas como aquele que já estava lá, esperando o momento exato de te conduzir à próxima fase. E a próxima fase não é mais sobre lutar para crer, mas sobre viver como quem já tem certeza. Não é mais sobre pedir com medo, mas declarar com autoridade. Não é mais sobre se defender dos ataques, mas sobre marchar como quem já venceu. Essa é a virada, é o rompimento. O tempo da hesitação ficou para trás. Agora é tempo de avanço. Tempo de assumir a identidade, tempo de vestir a armadura, tempo de andar com a postura de quem sabe para onde está indo. Não porque sabe todos os detalhes do caminho, mas porque confia no Deus que guia cada passo. Nesse novo território, os céus começam a se movimentar de outra forma. Aquilo que estava travado começa a se destravar. Não porque você gritou mais alto, não porque mereceu, mas porque o seu sim ativou uma aliança. E aliança com Deus não é uma promessa qualquer. É um vínculo selado com sangue, é compromisso eterno, é cobertura divina. E essa cobertura não depende da sua perfeição, mas da sua entrega. E quanto mais você se entrega, mais Ele revela. Ele começa a te mostrar quem você realmente é. Começa a expor os dons que estavam adormecidos. Começa a liberar direções que antes pareciam confusas. Começa a ativar conexões que estavam sendo preparadas enquanto você obedecia no secreto. Porque o céu sempre honra quem decide permanecer no centro da vontade de Deus. E então você se dá conta de algo que muda tudo. Aquela decisão que você tomou, aparentemente pequena, começou a moldar o futuro de forma irreversível. Não só o seu futuro, mas o de todos que serão tocados através da sua jornada. Porque nenhuma decisão feita em Deus é isolada. Ela é como uma pedra lançada em águas calmas, criando ondas que se espalham até onde os olhos não podem ver. Aquela escolha de dizer sim à direção divina, de abandonar o pecado, de se consagrar de novo, de fechar uma porta para o passado, essa escolha começa a influenciar gerações, começa a alterar destinos, começa a romper ciclos, começa a reescrever histórias que estavam condenadas a repetir os mesmos erros. Porque uma pessoa decidida em Deus se torna uma avalanche contra as trevas. E quando essa verdade te invade, algo dentro de você muda para sempre. Você percebe que não tem mais espaço para viver de forma superficial. As distrações que antes te paralisavam já não têm mais o mesmo poder. As vozes que antes te manipulavam agora soam distantes. Os lugares onde você antes buscava validação agora parecem vazios. Porque você entendeu que o reino que te escolheu é maior que qualquer sistema humano. Que o chamado que repousa sobre a sua vida é mais alto que qualquer opinião. Que a promessa que te foi dada é mais sólida do que qualquer circunstância. E então você começa a andar com outro olhar, começa a falar com outro tom, começa a reagir com outra intensidade, porque dentro de você agora habita a consciência de que Deus confiou em você algo eterno. Essa consciência é o início de uma nova jornada, uma caminhada que vai exigir mais fé, mais ousadia, mais renúncia, mas também uma caminhada marcada por experiências sobrenaturais, encontros divinos, provisões inesperadas e uma paz que excede todo o entendimento. Porque a partir daqui, a sua vida não está mais nas mãos do acaso, ela está nas mãos do autor da história.
E ele não escreve finais tristes para quem lhe entrega a caneta. A partir daqui, você começa a viver não mais como quem sobrevive, mas como quem foi chamado para transformar, como quem foi separado para um tempo específico, como quem nasceu para essa geração. E esse tipo de vida exige decisões firmes, posturas inegociáveis e uma intimidade constante com o Pai. Mas, junto com esse novo nível, surgem também novos desafios, porque o inimigo nunca fica confortável ao ver alguém rompendo em fé. Ele vai tentar de novo, vai tentar com outras estratégias, vai tentar tocar onde ainda dói, vai tentar usar vozes familiares, situações camufladas, atalhos tentadores. Vai fazer de tudo para te convencer a desistir ou a negociar o que foi conquistado. E é por isso que agora, mais do que nunca, você precisa se posicionar como alguém que entende que essa decisão vai continuar exigindo renúncia, vigilância e, acima de tudo, uma conexão diária com a fonte. Porque o que te trouxe até aqui não será suficiente para te sustentar no que virá. O nível mudou e, com ele, a batalha também. E só existe uma forma de permanecer firme. É sobre isso que vamos mergulhar agora. Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com tudo que somos. Não com máscaras, não com pretensões, não com palavras bonitas ou bem organizadas, mas com o coração escancarado, com as mãos vazias, com a alma sedenta. Viemos até aqui porque sentimos o Teu chamado. Viemos até aqui porque, mesmo sem entender tudo, algo dentro de nós sabia. Era hora de decidir. Era hora de deixar o passado para trás. Era hora de calar as vozes confusas. Era hora de dizer sim ao Teu plano. E agora, diante de Ti, nós escolhemos, Pai. Escolhemos Te seguir mesmo sem mapa. Escolhemos confiar mesmo quando o caminho é estreito. Escolhemos obedecer mesmo quando parece difícil. Escolhemos crer mesmo quando tudo grita o contrário. Essa decisão, Senhor, não é só por hoje. É para a vida inteira. É uma entrega que rasga a alma, que muda a história, que reescreve o destino. Senhor, nós reconhecemos que por muitas vezes caminhamos em direções erradas. Permitimos que o medo decidisse por nós. Permitimos que o cansaço nos empurrasse para longe. Nos rendemos a atalhos que prometeram descanso, mas nos entregaram mais dor. Mas hoje, diante da Tua luz, nós escolhemos outro caminho. Escolhemos Teus passos, Teus pensamentos, Teus planos. Tomamos a decisão de não sermos guiados mais pelas emoções passageiras, mas pela Tua verdade eterna. Que essa decisão não seja apenas uma emoção momentânea, mas uma aliança inquebrável entre nós e o Teu coração. Que o nosso sim ecoe no céu, que se torne decreto nas regiões celestiais, que seja reconhecido pelos anjos e temido pelo inferno. Espírito Santo, vem sobre nós agora. Vem preencher os espaços que ficaram vazios depois da decisão. Vem curar as feridas que surgiram na caminhada. Vem arrancar o medo pela raiz. Vem nos lembrar todos os dias que essa decisão tem peso de eternidade. Fortalece-nos quando os dias forem escuros. Dá-nos discernimento quando surgirem distrações. Dá-nos ousadia quando o mundo tentar nos calar. Faz de nós colunas inabaláveis, mesmo em meio ao caos. Faz de nós instrumentos vivos da Tua presença. Que o Teu fogo nunca se apague em nós, que a nossa boca nunca se cale, que o nosso coração nunca esfrie. Marca-nos, Senhor, marca-nos com Tua glória, com Teu selo, com Tua identidade. Nós oramos por cada pessoa que está ouvindo essa oração agora, Senhor. Pessoas que estão em dúvida, em crise, em angústia, pessoas que talvez tenham medo de decidir, que se sentem fracas demais, feridas demais, sujas demais. Pai, toca cada uma delas agora. Mostra que não existe ninguém fora do Teu alcance, que ninguém está longe demais para ser restaurado, que não existe passado que o Teu amor não possa redimir, que não há erro tão grande que o Teu sangue não possa cobrir.
desperta os corações adormecidos, reacende a fé que foi apagada, restaura a esperança que foi quebrada. Que essa decisão seja o ponto de virada que o céu tanto esperava. Deus, nós entregamos o nosso futuro nas tuas mãos. Cada plano, cada sonho, cada caminho. Não queremos mais andar por vista, mas por fé. Não queremos mais viver de nossas próprias forças, mas do teu Espírito. Que a tua vontade seja o mapa da nossa jornada. Que a tua palavra seja a bússola que guia cada passo. Que a tua voz seja mais alta do que qualquer outra. E quando vierem os dias difíceis, lembra-nos dessa oração. Lembra-nos desse altar que levantamos agora. Lembra-nos da escolha que fizemos. E se por acaso vacilarmos, se tropeçarmos, se enfraquecermos, que a tua graça nos levante, que o teu amor nos reconduza, que a tua fidelidade nos cerque por todos os lados. Hoje, Senhor, marcamos uma linha no tempo, um antes e um depois. Não voltamos atrás, não olhamos mais para o Egito, não desejamos mais as migalhas do mundo, porque agora provamos o teu pão, sentimos o teu perfume, tocamos o teu coração. E isso é tudo o que queremos, tudo o que precisamos, tudo o que nos sustenta. Essa decisão vai definir o resto da nossa vida, sim, mas vai além. Ela define também o que vem depois dela. Define os céus que se abrirão, as portas que se movimentarão, os milagres que se manifestarão, as promessas que se cumprirão. Não por mérito nosso, mas por causa do teu amor que nunca falha. E por fim, Pai, nós declaramos em uníssono, com fé, com autoridade e com convicção: a nossa vida pertence a Ti. O nosso futuro está em tuas mãos. Os nossos passos são dirigidos por ti. A nossa decisão está firmada no altar e o nosso coração é completamente teu. Agora que a última palavra foi dita, que o Amém selou tudo que foi declarado no mundo espiritual, existe algo que precisa ser entendido. Orar é o início de uma jornada, não o fim de um ritual. O Amém não é um ponto final, é uma porta escancarada, uma chave girando na fechadura da sua realidade. É o som que ecoa quando o céu autoriza o próximo passo. E esse passo é Você seu. Não pode simplesmente se levantar e seguir como se nada tivesse sido mexido dentro de você, porque foi. Algo profundo foi tocado, algo adormecido foi acordado, e agora o que Deus espera não é perfeição, mas movimento. Você precisa caminhar, precisa levantar e, com coragem, alinhar sua vida com aquilo que você acabou de declarar em oração. O mundo espiritual já se moveu. Agora, o mundo físico precisa te ver se mover também. É nesse momento, após o silêncio do Amém, que os céus se inclinam para ver o que você vai fazer com o que foi plantado. Vai ignorar? Vai duvidar? Ou vai, pela fé, agir como quem já recebeu a resposta? Isso é o que diferencia os que oram dos que vivem a oração. Porque fé sem ação é como fogo sem oxigênio. Morre logo, sufocado pelas dúvidas, pelos velhos hábitos, pelos medos que insistem em bater na porta da mente. Então, o que você precisa fazer agora? Talvez perdoar alguém, talvez mudar uma atitude, talvez fechar uma porta que Deus já mandou encerrar há tempos, talvez seja apagar um número, abrir uma Bíblia, voltar para a igreja ou até pedir ajuda. Não importa o tamanho do passo. O que importa é que ele seja na direção que Deus te apontou enquanto orava. Porque a oração abre o céu, mas é a obediência que transforma a terra. E não se engane achando que precisa estar totalmente pronto. Deus não espera que você saiba tudo, nem que consiga tudo de uma vez. Ele só quer que você diga: Senhor, aqui está o meu próximo passo. E então dê, mesmo que com medo, mesmo que com dúvida, mesmo que com lágrimas. Porque quem caminha pela fé vê portas se abrindo onde antes só existiam paredes. Hoje, o que está diante de você é mais que um convite. É um chamado à prática, à coragem.
a fé viva. Se você sentiu essa oração tocar áreas que estavam mortas, se lágrimas desceram e você não sabe explicar o porquê, se seu coração bateu diferente em certos momentos, então você já sabe. Deus falou. Deus respondeu. E agora, Deus está esperando. Levante-se, ore mais, leia mais, busque mais, sirva mais, ame mais. Haja com a fé de quem já foi tocado por uma verdade divina. E se por acaso cair no caminho, não desista. Deus não chama perfeitos, Ele transforma disponíveis. E o primeiro passo após dizer amém é a semente do milagre que você tanto espera. Pai amado, que esta oração não seja esquecida quando os olhos se abrirem, que cada palavra lançada, cada lágrima que desceu, cada aperto no coração ou calor na alma, tenha sido um sinal claro de que o Senhor esteve aqui. Que o céu tenha se inclinado para ouvir e a tua mão poderosa tenha começado a mover as peças invisíveis da vida de quem orou comigo agora. Eu te peço, Espírito Santo, confirma a tua presença. Sela cada palavra com teu poder. Faz florescer tudo o que foi plantado hoje. Constrange, conforta, cura e transforma. E que esta pessoa não consiga mais viver uma vida comum porque foi tocada por algo eterno. Que a partir de agora ela veja, ouça e sinta o teu agir em cada detalhe do caminho. Que nenhuma decisão seja feita longe da tua vontade. Que nenhuma escolha seja maior do que a tua voz. E, acima de tudo, que essa alma que se conectou com o alto, que esse coração que se abriu mesmo sem saber como, não se perca no meio da rotina, mas encontre propósito em cada passo. Que esta oração ecoe nos dias que virão, como um lembrete sagrado de que no céu falou e a alma respondeu. Em nome de Jesus, o Cristo vivo, o Rei que intercede, o Salvador que nunca dorme, nós dizemos juntos, amém. Deus tem um propósito para cada detalhe da sua vida. Ele vê suas batalhas, conhece seus sonhos e já está preparando algo maior do que você imagina. A oração é a chave que abre portas, a gratidão atrai bênçãos e a fé nos sustenta, mesmo nos dias difíceis. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber orações poderosas todos os dias. E mais do que isso, compartilhe essa palavra com as pessoas que você ama. Deus pode usar você para ser resposta na vida de alguém.